Confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã nesse fim de semana. Agora, já pensando apenas no Corinthians. O Atlético Mineiro, por sua vez, como diz o Vamp, pensa em chegar ali no G6 para ir para a Libertadores, para entrar direto na fase de grupos. O que esperar desse jogo, Mauro? E outra, o Flamengo reserva tem decepcionado um pouco, né? O Flamengo reserva, na minha opinião, pode jogar bem melhor do que vem jogando nos últimos jogos. O reserva, né? É o time Mauro, reserva. você até respondeu, né? Ah, mas é o time reserva. Mas você não acha que o time reserva do Flamengo, por ser esse time galáctico que a gente fala, pô, a gente tem Cebolinha, a gente tem Marinho, tudo bem, não renderam nada do que era esperado por enquanto. Tem Cebolinha, tem Marinho, tem Fabrício Bruno, tem Ayrton Lucas, tem o próprio Varela, que você falou, tem muitos grandes jogadores na reserva. Você não acha que tá devendo? Na minha opinião, deve um pouco melhores atuações esse time reserva. Não tem jogador. Fala, nação! Saudações, rubro-negra, nação! Mais um trecho aqui que eu tô trazendo pra vocês aqui, né? Pra gente ficar bastante informado sobre o Flamengo. Mais um react aqui agora, né? Agora, dessa vez do programa Jovem Pan Esporte, né? Bate Pronto, Bate Pronto, do programa Bate Pronto, apresentado pelo canal Pilhado, né? O Thiago Asmar. Então vamos ver o que os comentaristas falaram sobre esse jogo que o Flamengo vai jogar agora contra o Atlético Mineiro no sábado, dia 15 de outubro, né? Então o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã, pensando em uma vitória, pensando em somar mais 3 pontos para se manter no G4. Porque os times que estão atrás do Flamengo estão se aproximando. Então o Flamengo tem pretensão de ganhar esse jogo, somar mais 3 pontos e continuar no G4. Óbvio que o Flamengo vai jogar com reserva, né? Não tem comparação. Na minha visão, o Santos deve continuar de titular, né? Porque o Santos joga tudo e é um goleiro, não tem tanto desgaste assim, como jogador de linha, vamos dizer assim. E o João Gomes, como não vai jogar o jogo de volta, ele deve ser titular também nesse jogo contra o Galo. Então é aquilo. O Flamengo vai ser o time reserva do Flamengo e o Flamengo tem que ganhar. Ganhar do Galo. Mas nada além disso, né? E antes da gente continuar o vídeo aqui, eu queria pedir o seu like aí, galera, para você deixar o like aí, se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão aí, para ficar bastante informado sobre o nosso Mengão. E também eu queria aqui dar os créditos e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte do programa Bate Pronto, né? Eu vou deixar o link do canal da Jovem Pan Esporte aqui na descrição. Então é isso aí, nação, vambora com um vídeo aí que tá bastante imperdível. Vambora! Confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã nesse fim de semana. Agora, já pensando apenas no Corinthians. O Atlético Mineiro, por sua vez, como diz o Vamp, pensa em chegar ali no G6 para ir para a Libertadores, para entrar direto na fase de grupos. O que esperar desse jogo, Mauro? E outra, o Flamengo reserva tem decepcionado um pouco, né? O Flamengo reserva, na minha opinião, pode jogar bem melhor do que vem jogando nos últimos jogos. O reserva, né? É o time reserva. Agora, o jogo pro Atlético meio que de desespero, né? O Atlético vem de um empate contra o Ceará. Eu não tenho essa certeza, o Vampeta tem, de que vai chegar entre vocês, porque futebol que o Atlético está jogando, ganhou do Fluminense e empatou com o Ceará em casa. O Atlético é um jogo importantíssimo, tem que vencer, tem que pontuar. O Flamengo é mais um jogo, né? Para tentar continuar ali. O Atlético Paranaense também que não tá... O Atlético Paranaense só ganhou do Atlético do Juventude depois que ele eliminou o Palmeiras. Tem um ponto só atrás. O Atlético Mineiro vai estar ali a briga, né? Ele tem que chegar, mas assim, não é consistente, né? Tropeça. Enfim, e o time piorou, inclusive, depois que saiu o Mohamed, voltou o Cuca, ao invés de melhorar, piorou. Então acho que é um jogo importante para o Atlético. O Flamengo vai jogar no modo treino quase, né? Porque mesmo os reservas, claro, alguns estão ali na expectativa de poder jogar a final. O Vidal não vai jogar o João Gomes, então, que está fora da final, né? O Santos deve jogar, que tem jogando todas, o goleiro. A linha defensiva é a de sempre, né? Deve ser o Mateuzinho ou o Varela. Ele tem a chance de colocar o Varela para ganhar um pouco de ritmo, né? Ele deveria colocar. Ele pode jogar Libertadores, né? Ele pode jogar a Copa do Brasil. Exato, eu acho que ele deveria jogar com o Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Aí vai ter João Gomes no meio campo. Aí pode ter Vitor Hugo, Matheus França. O Diego Ribas está suspenso, não vai jogar, né? E na frente deve ser Marinho e Cebolinha, como ele vem fazendo sempre, né? Então, assim, é um time que pode enfrentar o do Atlético, ainda mais esse Atlético tão instável, né? Como tem sido. Mas é um jogo para o Flamengo mais ali, para cumprir tabela, tentar ficar ali do bolo, e o Atlético tem que aproveitar que vai jogar contra o time de reserva para tentar ganhar esse jogo e recuperar pontos que ele deveria ter conquistado contra o Ceará, que é um time que briga contra o rebaixamento e o Galo não conseguiu vencer. Porque se o Atlético não for para a Libertadores no ano que vem, vai ser bem complicado, né? Se bem que pelo menos a vaga na primeira fase pelo menos pega. Mas aí jogar aquelas duas primeiras fases, o Fluminense ficou pelo caminho, né? E que Atlético vai ser no ano que vem, né? Com que jogadores, com que técnico, né? Vai ser o Cuca, a gente nunca sabe, né? Vai ser outro, como é que vai ser? Já teve a semana a história aí do Nacho, que não pagaram ainda o Nacho, né? Tá na FIFA, um rolo danado. Não dá para entender muito o que vai acontecer com o Atlético Mineiro, não. Mas é um jogo muito esvaziado.
justamente porque o Flamengo está preocupado com o Corinthians na quarta-feira, e o torcedor, evidentemente, também, né? Está preocupado com o jogo de quarta-feira. Mauro, você até respondeu, né? Ah, mas é o time reserva. Mas você não acha que o time reserva do Flamengo, por ser esse time galáctico que a gente fala, pô, a gente tem Cebolinha, a gente tem Marinho, tudo bem, não renderam nada do que era esperado por enquanto. Tem Cebolinha, tem Marinho, tem Fabrício Bruno, tem Ayrton Lucas, tem o próprio Varela, que você falou, tem muitos grandes jogadores na reserva. Você não acha que tá devendo? Na minha opinião, deve um pouco melhores atuações esse time reserva. Não tem jogado com mais, mistura o time. Contra o Inter foi o time titular, contra o Cuiabá foi o time reserva, ganhou. Tem jogos em que ele mistura os dois. E algum jogador, o Varela nem jogou, a única partida que ele jogou agora foi essa, agora contra o Cuiabá, que ele teve a chance de realmente jogar uma partida inteira e tudo mais. O Marinho é um jogador que até agora ele está muito mais pelo folclore e tudo do que pelo futebol apresentado. O Cebolinha ainda não se adaptou também. Acho que mais a defesa, acho que você tem ali jogadores mais consistentes. No caso do Ayrton Lucas, do Fabrício Bruno, o Vitor Hugo já jogou melhor, já teve uma fase melhor, nem tanto agora. Agora do jogo passado, por exemplo, o Matheus França entrou muito bem, fez um gol, jogou uma boa partida, aos poucos está ganhando espaço. Eu acho até que ele vai ser não posso afirmar que vai ser, mas eu acho que ele assim, para o torcedor do Flamengo, dois jogadores seriam interessantes para quem vai ao Maracanã, o rubro-negro que vai ao Maracanã, para ver. O Matheus França, que acho que vai jogar de titular, e o Varela, se for titular, para você ver um lateral em ação, do que ele é capaz, começar a conhecê-lo melhor, e esse garoto que tem tudo para ser, na próxima temporada, o reserva imediato do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, entrando ali como meia, e mais a gente até brigando por posição do time, que é o moleque mais promissor que o Flamengo tem na base e tem só 18 anos. A gente vai encerrando, galera, mais um bate-pronto aqui na TV Jovem Pan, agradecendo a sua audiência, Derlei, Bruno, o Mauro falou sobre Marinho, sobre o Cebolinha. Para mim, são duas grandes decepções, por enquanto, no Flamengo. O Marinho, eu acho que já teve a oportunidade que precisava e não mostrou. Veio pro Flamengo como um grande reforço, nem foi tão caro pela situação como ele veio, não rendeu. Agora, e o Cebolinha? O Cebolinha veio por 14 milhões de euros, podendo chegar a 16 se ele conquistar títulos, e deve conquistar. É uma decepção ou não? É uma adaptação? Pode ser aquele jogador que ainda não emplacou, mas no ano que vem, com uma pré-temporada, treinando com um grupo, ainda pode render muito nesse Flamengo, Wander. Então, a decepção ainda não é porque tem praticamente quase 2 meses que ele chegou, 3, eu acho, né? O Marinho não. O Marinho até pegou a bola, pediu a bola ao Vidal para bater o pênalti para dar uma moral ao atacante, né? O Marinho sim. Mas esses atletas também tem que saber, você tem que saber onde você vai conduzir bem sua carreira, né? Por exemplo, o Pedro e o Gabigol. Ainda tem o Bruno Henrique, hein? O Cebolinha, lógico, vai confiar nele, mas tem que saber onde tá pisando. Né? O Pedro e o Gabigol continuar nessa batida aí, como tem ido, né? Ganhando título, jogando bem, fica difícil você ganhar titularidade. Então vamos mudar o esquema. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogando demais. Eu vi o que o Everton Ribeiro jogou na quarta-feira lá contra o Corinthians. Uma bola do pé do Everton Ribeiro, o cara sonhando ir pra Copa do Mundo, o Tite estava no estádio, Arrascaeta aí indo a uma Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Fica sem espaço, né? Eles estando bem. O Marinho sim, o Marinho poderia ser titular em outro clube, ganhando talvez o mesmo salário, até mesmo se ele ficasse no Santos, né? Mas quando ele foi pro Flamengo, ele sabia que não ia ser titular, que era o Bruno Henrique e o Gabigol. Ele ia ser reserva. Né? Talvez no Palmeiras, no Flamengo e no Atlético Mineiro, não. O Marinho talvez se jogasse bem no Corinthians, poderia ser até titular também. Mas pelo que ele tá jogando... Não, então, isso que eu tô falando. Agora não. Agora não. Mas o momento que ele veio quando saiu do Santos, se ele fosse eu acho que ele foi pro time que ele não ia ser titular, sabendo que o Bruno Henrique tava bem. O Bruno Henrique não tava machucado. Sim, mas quando entrar, entra bem, né? Ele não joga. Foram raríssimos os jogos bons do Marinho. O Cebolinha, você acha que vai ainda? O Cebolinha você tem que dar mais tempo. A gente vai saber o Cebolinha. Vanderlei, antes de te passar a palavra, a gente tá voltando aí na Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira. Eu tento defender. Se ele continuar assim, eu vou trazer um sal na água. Eu tento defender, mas aqueles que falam que ele corta, é verdade. Agora, eu queria só dizer, são duas, eu vejo, né, duas situações diferentes. A do Marinho, ele sabia que seria banco e que seria uma alternativa no momento em que precisassem dele. Mas eu acho que é um jogador que tem potencial, né, pode ser útil. Não é acho que foi uma boa contratação do Flamengo, achei naquela época, e continuo achando que é uma alternativa boa, ele sabe jogar bola. E para alguns jogadores, é melhor, por exemplo, ser reserva no Flamengo do que titular no Nogueirópolis. Então, essa é a visão que eu tenho do Marinho. Do Cebolinha, todo mundo espera mais, também espero, mas tem aquela palavrinha que é legal quando se avalia um profissional. Tem potencial? Tem. Então, acho que dá para esperar um pouco mais. Eu acho que ele sabe jogar bola. Eu acho que foi uma contratação importante para o Flamengo. Ele pode ser útil. E é legal quando é chamado para entrar. Ainda se fala assim, poxa, o time adversário tira o A e coloca o B, e aí o Flamengo está chamando o Cebolinha para entrar. Eu acho que isso tem um peso especial, porque o cara tem potencial.
alguma coisa vai acontecer, ele vai melhorar. É isso que eu acho. Acho que desses dois, eu também acho que o Cebolinha ele vai crescer ainda. Ele está há pouco tempo. E quando ele começou a jogar, o time estava acertado, né? Quando ele pôde jogar, abriu a janela, o time já estava acertado. Então ficou difícil para ele. Claro que quando ele joga, ele pode fazer mais, né? Ele não tem conseguido fazer grandes partidas, ele não tem aproveitado bem as oportunidades. Então o Cebolinha é um jogador que não tem colocado dúvida na cabeça do técnico também, porque o time está bem, mas eu acho que ele ainda vai crescer. O Marinho, eu acho que é um cara que... Eu nunca pensei no Marinho como titular do Flamengo, assim. Eu nunca pensei, não, o Marinho vai chegar e vai ser titular em algum momento, ou vai brigar. Eu acho o Marinho um jogador de um nível abaixo dos outros atacantes do Flamengo. Ele pode ser uma alternativa em alguns momentos. Eu também acho que ele pode jogar um pouco mais do que ele está jogando, mas acho que o Marinho, principalmente pelaquela temporada do Santos de 2020, ele foi colocado, acho que na avaliação de muitas pessoas, num patamar que não é dele. Eu acho que o Marinho, ele não é um jogador desse nível para ser titular num time como o do Flamengo de hoje. Ele tem uma carreira de oscilação, assim. O Marinho foi muito bem no Vitória, e no Ceará, no próprio Santos, mas ele jogou no Fluminense, não foi bem, ele jogou no Grêmio, não foi bem, ele jogou no Cruzeiro, não foi bem, então ele tem altos e baixos. Então acho que é uma alternativa para de vez em quando. Cebolinha, em algum momento, não sei quando, ele é um cara que pode vir a ser um titular do Flamengo, sim. Marinho, eu não acredito. Mauro Betting, boa tarde, já te recebendo no bate-pronto, tá? Chegou aqui em alto estilo. Em baixo estilo, na verdade é que eu vim engatinhando. Agora, concorda com essa situação do Bruno? A gente tá falando sobre o time reserva do Flamengo, que deve enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã. Deve não, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, porque tem a final da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira. Esse time reserva do Flamengo tá devendo, na sua opinião, até por ser um elenco galáctico, esse time reserva poderia jogar melhor. E outra, Marinho e Cebolinha. Marinho realmente já teve o tempo que precisava e não mostrou. E o Cebolinha, você acha que ainda vai se adaptar ou já é uma decepção? Boa tarde a todos. Não é uma decepção, porque tem que dar um tempo, né? Para qualquer atleta, era mais um atleta que veio da Europa. O Cebolinha teve talvez o seu melhor momento, a melhor sequência exatamente com o Veríssimo, não com o Jorge Jesus. Chegou, demorou um pouquinho para estrear, teve a questão do Bruno Henrique da lesão, se esperava que viesse, aí o Pedro acabou comendo desse jeito, tomando o ataque, ele, o Gabi, mais o Everton, mais o Arrascaeta, e natural que isso aconteça. Ele fez um golaço contra o São Paulo, mas fora aquele momento, poucas coisas pro nível do Cebolinha. O que o Bruno falou do Marinho é mais ou menos o que eu concordo. Ele teve uma bolha de futebol, uma bolha longa, né? Uma grande bolha, tanto é que foi o craque da Libertadores de 20, acho que merecidamente, mas o Marinho, são vários momentos dele. Ele era, a princípio, um meme, que virou algo muito sério, até porque ele é muito engraçado, muito inteligente, e com momentos, né? E aquilo que o Vanderlei falou também sobre escolhas. Pô, até pelo pai rubro-negro, ele também, a história do Flamengo, o momento do Flamengo, pô, às vezes ser uma opção do Flamengo é melhor do que você ser titular não só no Nogueirópolis, mas em outras equipes, né? E em relação aos reservas do Flamengo, o time reserva, o momento não é o melhor, já viveu momentos melhores, mas o Flamengo ainda tinha chances no Brasileiro até o clássico contra o Palmeiras, quando, aliás, os reservas no primeiro tempo foram melhores que o Palmeiras e venceram por 1-0, muito por conta desse time e da comissão técnica do Dorival Júnior. Então, o momento não é legal agora? Não é. Ou já não foi tão bom. Ou já não é tão bom. Mas o que eles fizeram foi um negócio espetacular, um negócio que eu diria até histórico. Esse grande momento do Flamengo passou até pelo refresco que se dava esse timaço titular e o que eles vinham fazendo. Então, não é o melhor momento, mas eles já entregaram muito. Inclusive, gente como o Vitor Hugo, que é um moleque de altíssimo nível. O Vitor Hugo talvez já fosse titular em muitas equipes do Brasil, pelo potencial que tem, pela bola que tem jogado, inclusive pela versatilidade. Eu acho que o momento é absolutamente natural, até porque está se afunilando. É agora, na semana que vem, final de Copa do Brasil, dia 29 e final de Libertadores. Então é natural que, inclusive, não é que você tira o pé, mas você tenha tanta coisa, e o brasileiro que você vai levando, que você acaba não rendendo tudo que pode e sabe. Agora, por outro lado, Mauro, o Atlético Mineiro, Mauro César, o Atlético Mineiro do Cuca vem sendo uma decepção. Aí sim, né? Você até falou das atuações do Atlético Mineiro. Não sei se eu concordo muito com o Vampeta, que o Atlético vai com certeza ficar entre os 6 pelas atuações que vem mostrando. Porque se você for ver os números, em 14 jogos desse Atlético do Cuca, desde que ele voltou, claro, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. São 13 gols marcados e 14 sofridos. Um aproveitamento de 40,4%. Os números só ilustram o que se vê em campo, né? E assim, é o que aconteceu em 2017 com o Cuca no Palmeiras, se repete agora. Ele deixa o time, depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, no caso específico, ganhou também a Copa do Brasil, opção dele. Aí resolve aceitar voltar no meio da temporada e tá tudo errado. Tá tudo errado. Abortou o trabalho, ruim para ele, ruim para o Atlético, né? E agora é uma temporada, uma reta final de sobrevivência, né? Para tentar se classificar para a Libertadores, e aí eu não sei o que eles vão fazer com o elenco, né? Porque o elenco é bem inchado, é bem caro. Contrataram vários jogadores ao longo do ano. Então faz o quê com esse pessoal todo? Mantém o técnico, troca, quer dizer, o Atlético está numa reta final de temporada bem delicada, né? A gente está falando aí de planejamento de vários clubes brasileiros. O Mauro César ontem, ele trouxe uma informação aqui que eu acho que tem muito peso para vários clubes aí do futebol brasileiro. O Galhardo, ele anunciou que ele não vai continuar no River. São 8 anos de trabalho, baita treinador, foi campeão de Libertadores pelo River Plate, vice-campeão de Libertadores pelo River Plate. É um cara aqui muito respeitado
Foi bi, né? Campeão 2 vezes. Foi Libertadores. bicampeão de 3 Libertadores. finais ele fez. Ganhou a Sul-Americana, ganhou todos os títulos menos o Mundial. Todo ele ganhou. E já foi, Campeonato inclusive, Argentino, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Recopa. é o maior treinador da história do River, Mal? Não sei se é o maior treinador da história do River. Aí Eu acho que sim. Acho que Mas- supera o Labruna, acho que sim. eu diria Você compara que... tipo o Abel, né? Assim, Abel brasileiro. é bom lembrar assim, Primeiro o Mundial. É de River... 14, né? O River 2012 estava na segunda divisão, e em 2014 ganhou o Campeonato Argentino com o Ramon Dias. Aí ele assume o time. Aí ele ganha a Sul-Americana, e dali para frente ele vence vários títulos, inclusive uma final de Libertadores contra o Boca, né? É bom lembrar, né? Isso é especial, muito especial, né? Em Madrid. Final contra o Boca, E na perda do Flamengo, em Madrid. E fez 3 finais de Libertadores. Esse ano foi um desastre, né? Porque eles fizeram contratações e tudo, mas tudo deu errado. Eu acho Então, é isso aí, nação. Mais um trecho que a gente trouxe aqui, mais um react que a gente trouxe aqui, né? Sobre as informações do nosso Flamengo, sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então é aquilo, o Flamengo deve entrar com o time reserva, óbvio, né? Que o Flamengo vai entrar com o time reserva, não tem outra. Como o Mauro César Pereira disse, né? Possivelmente o João Gomes deve jogar esse jogo, porque ele tá fora do jogo da volta no Maracanã, porque foi suspenso. O Santos deve se manter como titular do time, né? Ainda mais para no goleiro sempre ter que ficar jogando para não diminuir o ritmo, ou cair o ritmo. E é aquilo, o Atlético Mineiro, depois que o Cuca voltou, concordo com o Mauro César também, depois que o Cuca voltou e o Mohamed meteu o pé, parece que o time do Atlético caiu. Parou de jogar bola, simplesmente isso, né? Vai pegar o Flamengo, não vamos dizer em ascensão, mas o time do Flamengo tá estagnado, né? Porque alguns meses atrás, a gente pode perceber que o futebol que o Flamengo apresentou alguns meses atrás era o futebol de excelência, que é um pouquinho, mas o Flamengo ainda continua mantendo esse ritmo forte, tanto no time titular como no time reserva, né? O Flamengo vem de uma vitória fora de casa contra o Cuiabá, né? De 2-1. Teve aquela falha grotesca do Diego, incrível. E outro ponto, que o programa também tocou aqui, galera. Eu quero saber a tua opinião aqui. Eles tocaram muito sobre a decepção Marinho e Cebolinha. Então eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Cebolinha e Marinho? Eu quero saber a tua opinião, tu comenta aqui nos comentários aqui, a sua opinião em relação a esses dois jogadores. Se o Marinho e o Cebolinha é uma decepção essa temporada ou ainda tem que dar tempo para adaptação. Eu vou dar minha opinião aqui bem rapidinho antes da gente encerrar aqui, nação. Tamo junto aí, mas não se esqueça de deixar o like para ajudar com o nosso canal aí. Minha opinião em relação ao Marinho, o Marinho ele já joga no futebol brasileiro já tem um tempinho já, né? Então aquilo, óbvio que você mudou de clube, tem que se adaptar, é outro estilo de jogo, outros jogadores, entrosamento, o Marinho era titular absoluto do Santos, queria sair, conseguiu sair. É aquilo, o Marinho, incrivelmente, ele não consegue jogar. Ele teve várias oportunidades no time do Flamengo de titular, entrava como reserva, sei lá o que, campeonato estadual, ia, fazia um gol aqui, sendo menor que ele fez gol no primeiro jogo dele, aí ficou um longo tempo sem fazer o gol, sei lá o que. Aí nesse último jogo, o Vidal deu a bola pra ele, né, que o Vidal era o primeiro cobrador oficial durante aquele jogo lá, e depois deu pro Marinho, o Marinho cobrou pra aumentar a confiança do Marinho, né, de um atacante. Só que o Marinho não consegue render, incrivelmente. Ele tem a oportunidade, quando ele entra ou de titular ou no decorrer do jogo, ele faz algumas escolhas que não é muito certo durante o jogo, a torcida pega no pé dele, dá pra perceber, eu consigo perceber, na minha visão, que ele sente a cobrança da torcida, óbvio, e o Flamengo não tem como comparar, né? Então, quando a torcida pega no pé do jogador, é muito difícil o jogador conseguir subir de nível. A gente tem algumas exceções aí, né? Com o Arão, e, pelo menos metade da torcida pegava no pé do Arão, mas o Arão ficou bastante tempo no Flamengo, né? E conseguiu, na época de vários treinadores aí que o Arão passou, né? O Arão passou na mão de vários treinadores. E, incrivelmente, o Arão era titular ainda nesse time, né? Incrivelmente. Foi muito importante em alguns jogos aí na Libertadores. Libertadores, Brasileirão, essas competições aí. Mas agora o Arão é passado. E o Cebolinha? O Cebolinha, ele tem... É um jogador jovem ainda, entre aspas, né? Na meia idade, na faixa dos 25 a 30 anos. O Cebolinha ainda tem muito para evoluir, na minha opinião, com o time qualificado que tem o Flamengo. O Cebolinha dificilmente vai ser titular se o Pedro e o Gabigol... Se o Pedro e o Gabigol continuar apresentando esse jogo aí, entendeu? Então a situação do Cebolinha, tem para evoluir. Para mim, o Cebolinha não é decepção nessa temporada.
o Cebolinha, ele tá na parte de adaptação, jogou acho que 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Foi 3 ou 4 anos na Europa. Não jogou muito bem, não jogou o futebol que chegou a apresentar no Grêmio. Jogou algumas partidas lá boas, algumas temporadas boas lá, e olha lá, entendeu? À medida do possível pra ir lá. Só que veio pro Flamengo, chegou no Flamengo tem quanto tempo? O Cebolinha chegou em julho, se eu não me engano, né? Julho. Tem 3, 4 meses que o Cebolinha chegou. Então, demora a se adaptar. Então, na minha visão, a temporada do Cebolinha não é decepcionante até agora, mesmo ele sendo reserva. E quando ele entra, ele não joga muito bem. A única explicação pra mim pro Cebolinha é a adaptação. A gente percebeu que o Cebolinha não se adaptou muito na Europa, entendeu? Aí não vai falar estilo de jogo do Jorge Jesus, que não ajudou ele, botar outra posição fora da posição dele original que ele gosta de jogar, né? Que é na ponta esquerda, aberto. Mas até aí tudo bem. Então, o Cebolinha, pra mim, é questão de adaptação. Tem 3, 4 meses que chegou no Flamengo, voltou pro Brasil. Então, o Cebolinha tem que esperar o ano que vem, pré-temporada com o time do Flamengo, campeonato estadual que serve como preparação para o Flamengo, né? Visando já a próxima temporada. Então, o Cebolinha é questão de adaptação. Ponto. O Marinho já é outra história. O Marinho não consegue jogar bem. Vamos ver como que vai decorrer o ano que vem agora com o Marinho. Ou possivelmente ele pode ser emprestado. Outro clube querer o Marinho, que pode acontecer essa sondagem. Mas o Marinho, pra mim, é decepção dessa temporada. E o Cebolinha é questão de adaptação ainda. Tem a parte do Vitor Hugo também, que é um excelente jogador. Mas como ele não tem tanto espaço, porque, óbvio, né? O time titular do Flamengo é meio difícil. Então ele vai jogar no time B. Tem o Matheus França também, né? Que o Mauro César falou que o Matheus França pode ser... Opa! Quase que cai. Pode ser reserva imediato do... Calma aí. Pode ser reserva imediato do Arrascaeta do Everton Ribeiro. Eu não concordo. Tudo bem. Joga ali em posições parecidas. Como dizer, só que não tem como comparar Everton Ribeiro e Arrascaeta com o Matheus França. Óbvio, o Matheus França tem qualidade pra caramba, entendeu? Provou isso na base. E no profissional tá tendo oportunidade, né? Em alguns jogos aí, mas sem comparação. Sem comparação na minha visão, né? Cada um tem sua visão e eu quero saber a tua opinião. Será que o Matheus França, ele tem potencial para ser reserva? Reserva não, assumir o lugar do Arrascaeta do Everton Ribeiro, caso eles não estejam, fazer essa função que o Arrasca e o Everton Ribeiro fazem? Na minha visão, eu acho que não, né? Mas eu quero saber a tua opinião aí também. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui na live. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal do amigo aqui, né, nação? Dá essa moral pro teu amigo aqui. Tamo junto, nação. É nóis aí. E é isso aí. Antes da gente terminar, né? Vai deixando seu palpite pro jogo de sábado entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então eu quero saber o teu palpite. Meu palpite, eu tenho um palpite muito peculiar aqui, né? Meio diferente. Eu acho que o Flamengo consegue vencer o Galo por 3-2. Esse é meu palpite pro jogo, né? Então eu quero saber o teu palpite antes da gente encerrar aqui. Então é isso, nação. É nóis. Eu estou indo lá. Um abraço a todo mundo. E se você for novo aqui no canal, né? Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui.